Bom, pessoal, a gente não podia abrir essa edição se não fosse com esse conteúdo. Em 2020, com a pandemia, houve uma mudança brusca pelo mundo do físico para o digital. Vimos e vivemos uma aceleração para o e-commerce exponencial ao longo do ano em todas as categorias, essenciais ou não. De alguma maneira, passaram a ser vendidas à distância. Como performam e a experiência do shopper de e-commerce nos principais marketplaces do Brasil? É para responder essa pergunta que o líder de negócios do Ibit no Brasil, com mais de 10 anos de experiência no mercado de pesquisa, liderou relações com grandes multinacionais na China e nos últimos 2 anos vem atuando em vários países da América Latina e agora acaba de chegar, assumindo como gerente comercial do Ibit para a área de e-commerce, Marcelo Ozanay. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, muito obrigado, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado. Queria agradecer ao E-Commerce Brasil, e toda a audiência por esse espaço de poder compartilhar algumas tendências, que a Ibit está medindo e gostaria de compartilhar com o mercado. E também agradecer ao nosso parceiro, o Bex Banco, que nos ajuda, a criação desse conteúdo. Um pouco da agenda. Vamos dividir essa palestra em 3 momentos. Um é a revisão dos resultados do e-commerce, como um total, dos resultados fechados de 2020, e depois profundizar um pouco na questão do marketplace, que é o grande tema desse evento, e também finalizar com a percepção dos shoppers do e-commerce. Como foi comentado, nos últimos anos eu tive essa grande oportunidade de atuar pela Nielsen no mercado chinês, e eu vou trazer alguma dessas experiências para ver como eu contribuo para alguns insights e algumas discussões interessantes em relação às oportunidades para o marketplace aqui no Brasil. Primeiro, falando sobre o e-commerce no Brasil, que todos os resultados vão ser de 2020 versus 2019, como foi comentado, a gente teve resultados recordes em 2020, chegando a 87 bilhões de reais em faturamento, tá? Esses dados são focados principalmente no B2C, e com uma taxa de crescimento recorde também de 41%. Sabemos que esses resultados são consequência dessa pandemia, que começou no começo do ano passado, já vai completando um ano, e das restrições impostas pelos governos em relação à abertura do comércio. É um cenário positivo para o lado do e-commerce, que acelerou esse crescimento do e-commerce brasileiro, mas um cenário negativo para toda a população e toda a economia, o que a economia sofre em relação ao impacto da pandemia. Quando a gente olha também para os resultados dos semestres, esse crescimento veio mais impulsionado pelo primeiro semestre do ano passado, de 2020, e depois segundo semestre com uma pequena desaceleração, mas ainda assim apresentando taxas de crescimento em níveis recordes, com 37% de crescimento no segundo semestre. Esse crescimento basicamente vem por diferentes fatores, mas um dado interessante é que, em 2020, a gente estima que 80 milhões de consumidores colaboraram para esse crescimento, para esse resultado de 2020, e desses 80 milhões, 13 milhões são novos consumidores, ou seja, novos shoppers que entraram na categoria, no canal de e-commerce, e proporcionaram esse crescimento agressivo de 41%. Outras 2 variáveis que explicam esse crescimento de 2020, esses resultados de 41%. Um é o crescimento em número de pedidos, que a gente estima que teve um crescimento ao redor de 30%, totalizando 200 milhões de pedidos no ano de 2020. E o outro fator seria o crescimento em relação também ao ticket médio, com um crescimento de 8%, dado interessante porque em 2019 a gente teve uma pequena queda, apesar de também em 2019 teve um crescimento como total faturamento, mas principalmente ano passado o crescimento foi impulsionado por pedidos e por novos consumidores, enquanto teve uma queda no ticket médio. Já em 2020 a gente tem um incremento desse ticket médio em 8%, cenário super positivo para o canal e que proporciona diferentes oportunidades para todos nesse momento difícil que a gente passa da economia. Aprofundando um pouco mais agora no marketplaces, o crescimento do marketplace foi acima do total do e-commerce, com uma taxa de 52% de crescimento,
e já totalizando 84%, né, de todo o faturamento do e-commerce. Ou seja, sim, o marketplace é o principal, né, meio que proporciona esse crescimento, um crescimento super agressivo, com aproximadamente 150 milhões de pedidos, e um crescimento super agressivo, né, em número de pedidos, com 38%. O ticket médio também é acima do que a média do total e-commerce, com R$ 493 em média o ticket médio, e com crescimento de 10%, ou seja, também crescimento acima da média do total e-commerce, quando a gente compara especificamente os dados estimados para o marketplace. Ou seja, resultados super positivos, né? O marketplace, sim, se consolida cada vez mais nessa situação de pandemia. É uma situação negativa, né, para a economia, para muitas famílias e para a realidade, né, do país, mas o marketplace e o total e-commerce veio, né, como uma alternativa para o varejo tradicional, que por restrições de aglomerações, por restrições governamentais, estão impossibilitados de abrirem suas portas. Além disso, o marketplace vem com uma possibilidade, né, de os sellers, os vendedores, sejam eles pequenos ou grandes, terem uma plataforma tecnológica de poder vender e comercializar seus produtos sem necessariamente ter sua plataforma própria. Então, sim, é uma solução excelente, né, que ajuda e basicamente possibilita a manutenção do consumo, né, no varejo brasileiro e como uma opção quando o varejo offline está impossibilitado de abrir. As plataformas de Americanas.com e Mercado Livre, né, de acordo com as pesquisas com nossos consumidores do e-commerce brasileiro, são as principais, né, que são mencionadas como plataformas utilizadas para compras no último ano. Eu gostaria de destacar principalmente duas plataformas, como a Magazine Luiza e o Amazon.com.br, que apresentaram os maiores crescimentos em relação a 2019, né? No caso da Magazine Luiza, de 57 passou para 71, um crescimento super positivo, e a Amazon, que basicamente quase dobra, né, em relação à sua participação e, de acordo com o mencionado nas pesquisas, ao consumidor dos shoppers de e-commerce. E um dado interessante é que, ainda assim, né, apesar de a gente poder observar nos dados anteriores uma consolidação do marketplace com os consumidores brasileiros, ainda assim, quase um quarto desses consumidores declaram que não sabem o que é um marketplace, né? Isso, sim, teve uma melhora em relação a 2019, com uma queda de 9 pontos, ou seja, antigamente, em 2019, mais pessoas ainda não sabiam desse conceito de marketplace, e que prova, né, a hipótese da consolidação desse conceito de marketplace. Entretanto, ainda assim é um número alto, né? Quando a gente fala de quase um quarto de consumidores do marketplace que não entendem o que é um marketplace, esse é um número que é bem interessante, né, e que faz a gente refletir sobre algumas consequências sobre isso. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que os consumidores, né, nessa relação do e-commerce, nessa relação do crescimento do marketplaces, os consumidores têm que estar no centro disso, né? E para os consumidores não importa, na verdade, a plataforma, não importa quem está vendendo, o que eles querem é uma experiência de compra, o que eles querem é buscar um produto para suprir uma certa necessidade. E por isso, trago uma discussão aqui um pouco de uma experiência que eu tive na China, que quando eu fui perguntar, né, aos meus colegas aonde eu deveria comprar o iPhone entre a plataforma, né, Taobao, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo hoje, que pertence, né, à Alibaba, ou a plataforma do JD, que é do Jingdong, qual que eles recomendavam aonde eu comprar um iPhone? E enfaticamente, a maioria deles falava compra na JD, porque como um iPhone é um produto caro, um produto que exige garantia, um produto que exige confiabilidade, né, compra na JD.com porque é uma plataforma mais confiável, é onde os vendedores trazem essa confiança, enquanto o Taobao, apesar de ser uma plataforma muito maior, de maior penetração e de tamanho, não confiavam para uma compra nesse estilo. O que isso traz a discussão é qual que é o impacto, né, que às vezes vendedores de baixa qualidade ou de baixa procedência, né, podem ter impacto em relação à percepção de uma plataforma de marketplace como o Taobao, né, uma das maiores plataformas do mundo, ou também vice-versa, como a própria percepção que a plataforma tem pode impactar também nos sellers, né, nos vendedores da plataforma, porque no Taobao, sim, existem sellers, né, de confiança, como o próprio, né, a própria Apple, a própria lojistas, né, de grandes marcas e que são confiáveis, mas, né, como no top of mind, o que sai da cabeça dos consumidores chineses é que a JD, sim, é a plataforma preferida no momento de escolha
de uma compra complexa e uma compra cara, como se fosse um iPhone, né? E, de novo, trago a discussão que o consumidor tem que estar no centro e tem que ter esse foco. E a relação entre vendedores e plataforma precisa ser respeitada. Voltando aos resultados, né, de percepção dos shoppers brasileiros, um dado interessante e positivo é que 90% desses shoppers declaram que sim, a sua experiência foi positiva, né? E os principais critérios, quando a gente olha aqui do lado esquerdo, para a escolha desse marketplace, principalmente preço, que mantém a sua posição, né, com 72%, 73% em relação a 2019, e o segundo fator que cresce bastante em relação a 2019 é a confiança nessa plataforma. De novo, trazendo, né, esse insight que é super importante que a relação, né, entre plataforma de marketplace, os vendedores, né, e gerar essa confiança e transmitir essa confiança para o consumidor. Se algum desses pontos falha, isso sim vai impactar na percepção final do seu consumidor. Em relação aos fatores de decisão de compra, um dos fatores que cresceu mais em relação a 2019 é a importância que esses consumidores dão em relação à avaliação do seller, ou seja, né, as estrelinhas, a avaliação pós-compra e pós-recebimento do produto e a própria qualidade do produto. Ou seja, né, se esses sellers não estão fazendo um bom trabalho, ou vice-versa, se a própria plataforma também de marketplace não proporciona esse feedback depois para os consumidores, isso sim pode impactar, né, as oportunidades de crescimento e de adquirir esse novo consumidor. O segundo fator, né, que era preço e promoção, caiu um pouquinho em relação a 2019. Em 2020, já a maior parte dos consumidores e as ocasiões de compra vem dos dispositivos, né, móveis, ou seja, basicamente celulares, tablets, etc., com crescimento super agressivo em relação a 2019, né? Ou seja, a plataforma, os consumidores mais buscam, mais realizam compras e finalizam as compras, hoje já é o telefone celular ou tablets, e isso também é um outro ponto de atenção né, para os players que atuam nesse segmento. E trago uma outra discussão, né, outros exemplos também dessa minha experiência na China. Essa experiência do celular, ela tem que ser, né, uma experiência personalizada de compra. Hoje, a oferta de produtos, né, que a gente encontra em marketplaces já brasileiros é imensa, é infinita, né, e se a gente não tem plataformas inteligentes, né, algoritmos inteligentes, que proporcionam essas sugestões de itens que são apropriados, né, para a experiência, do que o consumidor está procurando, essa experiência não vai ser boa e não vai haver, né, uma conclusão dessas compras. Outra questão é uma experiência fluida, né, onde seja fácil todo esse momento de compra. E, por último, a questão dos apps, né, dos apps integrados. Como exemplo que eu trago também da China, hoje existem duas grandes formas de pagamento, né, duas plataformas de pagamento na China. Um é o WeChat Pay e outro é o Alipay. Independente dessas plataformas serem externas ao JD, mas essas plataformas sim possuem integrações, né? E se eu nunca tivesse feito uma compra na plataforma no marketplace de JD.com, ainda assim, com basicamente alguns cliques, né, com dedos, eu poderia integrar a minha conta e minha forma de pagamento, seja do WeChat, seja do Alipay, como a minha plataforma do e-commerce. Não precisaria soltar o celular para finalizar essa compra. Enquanto talvez ainda aqui no Brasil, algumas plataformas de compra, quando eu vou entrar e finalizar essa compra, eu teria que pegar a minha carteira, pegar um cartão, digitar essa informação, meus dados pessoais, para depois finalizar isso. Ou seja, ainda assim, há oportunidade de ter uma experiência muito mais fluida, né, e muito mais simples em relação a essa experiência de compra. Um outro exemplo que trago, né, aqui é um print screen do meu próprio celular, com exemplos que chamam de mini programas do WeChat, ou seja, são mini programas já integrados à própria plataforma, né, de comunicação, como se fosse o WhatsApp, onde o próprio consumidor, né, o próprio usuário desse aplicativo de comunicação poderia já fazer compras diretas na mesma plataforma, sem sair dela, sem precisar fazer o download de um aplicativo adicional. Ou seja, esses são todos exemplos, né, do mercado chinês, que hoje é o grande gigante, né, do e-commerce, que como eles estão fazendo e como estão alcançando esses consumidores e fidelizando esses consumidores com experiências personalizadas e experiências mais fluidas a partir de aplicativos e tecnologia que são integradoras.
Passando agora um pouco sobre a visão dos shoppers, quando a gente olha o número de pedidos, né, em relação e dividido isso por categorias, a categoria ainda maior, com maior percentual, né, de pedidos em relação específico do marketplace, é a categoria de modas e acessórios, com crescimento de 15%, né, e totalizando 17% dos pedidos, mas o grande destaque, né, para o ano de 2020 é a categoria de casa e decoração, tá, que apresentou um crescimento de 95% versus o ano anterior, e já totalizam 16% de todos os pedidos, ou seja, é a segunda cesta, né, de produtos com maior número de pedidos. Seguido estão os eletrodomésticos, telefonia celular, que a gente sabe que nas lojas próprias, né, com as lojas próprias dos grandes players de e-commerce, são as categorias mais relevantes, já no marketplace perdem um pouco dessa relevância. Por quê? Porque o marketplace é muito mais democrático, né, permite que os sellers de diferentes níveis e tamanhos e marcas comercializem seus produtos nas plataformas, e por isso a gente tem esses destaques, tanto de moda acessório como casa decoração. Um outro destaque que eu queria colocar para vocês é a categoria de perfumaria e cosméticos, com um crescimento de 54% versus o ano anterior, e uma categoria também de bebês e companhia, né, de 86%, basicamente dobrando seu crescimento. Claro que é uma categoria ainda pequena no marketplace, só com 4% de importância no número de pedidos, só que é uma categoria, né, que cresce a cada ano e logo vai ganhar destaque, né, em relação à importância de faturamento e número de pedidos. Já quase terminando, queria também dar destaque, né, em relação a um fator super importante que a gente sabe que é driver para o sucesso do marketplace, que é a questão do frete, né. Hoje a gente teve um crescimento, né, o marketplace sim apresentou um crescimento em relação ao número de pedidos com frete grátis, antes, em 2019, com 38% dos pedidos, esse ano com 42%. Entretanto, quando a gente compara com o total mercado, estamos em um percentual abaixo, ou seja, ainda existe oportunidade, né? A outra questão em relação ao custo médio do frete. O total mercado com R$22, enquanto o frete médio pago, né, das compras do marketplace a R$33. Ou seja, né, se a gente quer realmente consolidar e continuar impulsionando e possibilitando o crescimento dos pedidos através do marketplaces, é super importante ainda continuar desenvolvendo, né, essa infraestrutura de fretes, garantir estruturas de custos que possibilitem, né, bonificar o usuário, o consumidor, com fretes grátis ou com fretes mais acessíveis que possibilitem essas compras ou que seja mais competitivo com as plataformas de venda própria. E isso conecta com o que os consumidores dizem em termos de oportunidades. Na parte de baixo aqui do slide, o fator que mais os consumidores declaram que tem oportunidade de melhoria em relação ao marketplace é o custo do frete, né, com 70% dos consumidores declarando que é um fator que merece oportunidade, e mantém, né, em relação à pesquisa de 2019. E como pontos fortes que os consumidores valorizam na experiência dos marketplaces, como primeiro e segundo lugar, está a opção de pagamento, e a gente tem um destaque aqui em relação ao crescimento da importância em relação ao prazo de entrega. Principalmente versus 2019, a gente sabe que houve, sim, né, ano passado, um grande investimento na infraestrutura de logística, e a gente vê esses resultados de acordo com os comentários dos nossos consumidores. Por último, não dá para falar de marketplace sem também tocar no assunto das páginas e das plataformas internacionais. A AliExpress continua sendo uma plataforma, né, que com maior presença, maior penetração dos nossos consumidores brasileiros. Grande destaque para a Amazon, que cresce de 26, Amazon.com, né, de 26 para 38, e Shopee, que antes tinha 0%, e já esse 2020 totaliza 24%, né, das ocasiões, das respostas declaradas pelos nossos consumidores. Por que nossos consumidores brasileiros estão buscando essas plataformas? Basicamente, o principal fator pelos preços, né, atraentes, preços baixos, e principalmente também pela disponibilidade de sortimento, ou seja, certos produtos que não contém aqui no mercado e que o acesso através das plataformas internacionais possibilitam acesso a esses produtos, ou seja, suprindo uma demanda nacional que existe e que a oferta é internacional. Um pouco da discussão agora, né, o que vem para o futuro. A gente sabe que a pandemia ainda, a gente não tem perspectivas, né, dessa pandemia, mas a gente espera que logo esteja sob controle. O controle, né, da pandemia, sim, é essencial
para o desenvolvimento da economia, para a recuperação da economia. Claro que a abertura dos comércios físicos pode impactar, né, em taxas de crescimento mais agressivas do e-commerce, ao mesmo tempo que as aberturas do comércio e a retomada da economia vai ser super importante, né, considerando a recuperação econômica das famílias, que também vai possibilitar que esses consumidores continuem comprando no e-commerce. Ou seja, sim, temos que buscar, né, e torcer para a recuperação e que essa pandemia acabe o mais logo possível. E em relação a tendências específicas, é difícil saber, mas a gente sim estima fortes crescimentos por total e-commerce. Claro que isso vai ser impulsionado também pelo marketplace. Eu gostaria de trazer 2 exemplos também, né, da minha experiência na China, que é uma discussão que acho que vai ser tratada na agenda do evento. Um é o próprio exemplo do live commerce, né, que é algo super atual, né, na realidade do e-commerce da China, e é um dos principais drivers de crescimento, ou seja, como conectar as plataformas de redes sociais às ocasiões de compras, e esse conceito do KOL, né, que é o Key Opinion Leader, que são basicamente os influencers, né, que a gente já tem aqui muito forte em outras plataformas de redes sociais, mas como a gente pode conectar isso realmente com uma compra final, né, ou seja, conectar a influência dessas pessoas, desses influencers em relação a uma compra, em relação à finalização de uma compra. E um outro exemplo é o Pinduoduo, né, que basicamente traz uma inovação nos últimos 2, 3 anos na China e que hoje é um dos grandes players do mercado chinês, com o exemplo de compras coletivas, tá? Coisa também que como oportunidade de inovação, integrando pessoas e comunidades para o benefício de compra online, né? Como resumo, os 3 pontos que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para finalizar, basicamente lembrar, né, que em todas essas oportunidades e na estratégia do e-commerce Brasil, a gente tem que lembrar que o consumidor tem que estar no centro de toda a discussão, né? Ou seja, basicamente voltando àqueles conceitos mais básicos do marketing, né, do varejo tradicional, que sim, o consumidor tem que estar no centro de tudo isso, e basicamente as plataformas vão possibilitar, né, uma interação melhor com eles. Tecnologia integrada que personaliza essa experiência vão ser cruciais, usando como exemplos, né, da própria Amazon, própria Alibaba e também a parte do JD. E, por último, inovação como driver de crescimento, porque ainda existe oportunidade de inovação com diferentes formas de interagir com esse consumidor, né, seja o live commerce, seja compra em grupos, ou seja qualquer outra solução, né, que possa surgir. Eu queria deixar isso para vocês e abrir para perguntas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Podem acessar, né, o site do Ibit ou através das redes sociais, LinkedIn. Muito obrigado. Marcelo, eu te agradeço. E eu quero te pedir uma gentileza. Coloca no slide aí, acho que é o seu terceiro, onde mostra os principais marketplaces para atender um pedido da Josiane na plataforma. Desse slide, enquanto eu te faço uma pergunta. Claro. Isso. Pronto, Josiane, está aí seu pedido. Ó. Vamos lá. A pergunta, Marcelo. Qual a principal demanda de crescimento, assim, categoria, em marketplace que vocês entendem para esse ano de 2021? Eu, por exemplo, percebi que no ano passado, todo mundo, né, percebeu, por exemplo, que a categoria de casa e decoração explodiu. Esse ano as pessoas estão com a casa mais ou menos arrumada, né, Marcelo? Tem alguma categoria que vocês enxergam aí de oportunidade? Sim. Acho que nesse caso tem 2 respostas que eu queria deixar para vocês, né? Primeiro, eu acho que as categorias, basicamente, né, que são mais impactadas diretamente pelo fechamento do comércio, pelas restrições das fases, são as categorias que têm maior tendência, né, de ainda apresentar resultados altos de crescimento, ou seja, moda e decoração, casa e decoração, moda, né, e até a parte de produtos de beleza, são aqueles comércios que hoje estão possibilitados, né, de abrir as portas pelas restrições das fases do governo. Então, tem uma tendência de crescimento, ao mesmo tempo que quando a gente espera, né, que com a retomada da economia e também com a redução da situação, né, da pandemia, como Nielsen, a gente sim espera que categorias de beleza, né, também cresçam mais, porque os consumidores, né, a população brasileira vai começar a sair mais de casa e a demanda por produtos de beleza pessoal, né, tende a crescer. Né? Então, a gente tem que ter esses dois conceitos e tudo vai depender de como a pandemia vai ser tratada. Se melhorar, no caso, vai ser a categoria de higiene e beleza. Se não melhorar, talvez as categorias de moda e também casa e decoração. Obrigada, Marcelo, viu? Olha, boa tarde para ti. A gente não podia ter começado melhor do que contigo aqui. Seja bem-vindo aos palcos do E-Commerce Brasil. Prazer te receber.
Prazer todo meu, muito obrigado. Obrigada, um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!